Dia Internacional da Dança, e a gente resolveu falar um pouquinho sobre o lugar do homem nessa expressão artística. Para esse programa a gente resolveu chamar um artista que é também o primeiro homem a se graduar em dança pela Universidade Federal da Bahia, e ele que tem uma trajetória bem curiosa. Pois é, agora em 2013 faz 70 anos, ele que é uma referência na dança afro, é tema de uma exposição dedicada à própria carreira no foyer do Teatro Castro Alves. Mas como será trilhar um caminho assim quando se é homem? Como lidar com os preconceitos? Que tipo de dança o corpo do homem favorece mais? Vamos saber sobre isso também. Sobre o lugar do homem na dança, a carreira do nosso entrevistado, a gente conversa hoje com o dançarino e coreógrafo Raimundo Bispo dos Santos, que é Raimundo nada, ele é mais conhecido como Mestre King. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bem-vindo ao Frequência Baiana, Mestre King. Obrigado. Uma das dificuldades que a gente ouve muito falar, né, que o homem sofre por entrar na dança, é que por algum motivo eles acabam entrando na prática um tanto mais tarde do que as mulheres, e o corpo seria um tanto mais difícil de trabalhar por conta disso, por causa dessa entrada que acontece um tanto tardiamente. E sobre isso a gente vai ouvir agora um comentário do curador artístico do Balé do Teatro Castro Alves, Jorge Vermelho. Especificamente nessa linguagem da dança clássica, esse desafio ainda ele continua, porque nós sabemos que a formação em técnica clássica, ela realmente precisa começar muito cedo, porque o corpo precisa de uma predisposição outra para essa técnica clássica. Mesmo a gente sabendo que a técnica clássica é o suporte para todas as outras técnicas. Porém, nós temos na Bahia um outro corpo, né, um corpo já predisposto à dança. Com certeza, as escolas vão ainda sofrer esta falta de interesse do corpo masculino ir para a aula de balé. Mas quando a gente fala em dança contemporânea ou então em outras expressões da dança, com certeza a participação masculina vem aumentando cada dia mais. O Mestre King, perguntar aqui para o senhor, por que a pessoa que entra mais cedo, por que quanto mais cedo entrar na dança melhor? Por que o corpo se condiciona melhor? Se condiciona melhor pelo aspecto físico da criança. Então que ele tem mais facilidade, certo? E absorve mais, a mente está mais limpa, certo? Então ele absorve muito mais o conhecimento da dança, até no ensino prático e no ensino, como diz, intelectual. Porque a dança também, a gente ensina a dança, como dizemos, prático-teórico. A gente vai dando a teoria e explicando ao mesmo tempo. Agora, Mestre King, a gente está falando aí das pessoas entrando mais cedo aí na dança, justamente para ter esse aprimoramento, esse preparo do corpo, aliás, esse preparo do corpo às técnicas. E a gente percebe que quando no caso são meninas, a gente percebe que muitos pais realmente colocam as meninas na dança desde cedo. O balé é muito procurado, é muito requisitado. Mas no caso dos meninos, a gente sabe que ainda tem uma certa resistência de alguns pais em colocar esses meninos logo cedo em uma atividade como a dança. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, as meninas também sofrem um pouco do preconceito do pai. Às vezes ele bota a menina para dançar balé, certo? Para dizer aos amigos, minha filha faz balé. E quando a menina galga assim um conhecimento vasto, que quando vem os professores dos Estados Unidos, Inglaterra, vem para cá, que querem dar bolsa, eles dança não dá dinheiro, pode dar mesmo. E os homens têm um preconceito também de dança para mulher. Até hoje Diga, mestre. Até hoje eu ainda sofro assim não deixa de ser preconceito, mas eu não ligo não. Ah, você é bailarino? Não, eu sou dançarino. Mas todos não vestem aquela roupinha justa e bota a mão para cima e fica balando na ponta de pé. Eu digo, balé, sim. Dança moderna é outra coisa. Certo? Você tem uma técnica de balé, tem várias técnicas de Martha Graham, Rosalie Limon, Merce Koenig, etc. Você aprende aquelas técnicas todas, mas não tem esse negócio de botar diferente do balé clássico. Aí a gente vai absorvendo isso e vai passando. Os preconceitos
sempre estarão, sempre vai haver, viu? E falando aí em balé clássico, né, o professor de balé clássico da Cidade do Saber e da Escola de Dança da Fundação Cultural Leonardo Luiz, ele chegou a fazer até outros cursos, até de técnico em instrumentação, mas optou pela dança, foi muito mais forte na vida dele, optou pela dança e recorda que teve de lidar com certa resistência da família. Eu vejo uma família que tem um certo conservadorismo na maneira de formar os seus filhos, e isso foi visto com um pouco de desconfiança. Olha, não está querendo fazer nada, esse negócio de arte é para vagabundo, desculpa o termo, mas aos poucos e também com o empenho, a quantidade de esforço necessário, a quantidade de horas de trabalho, aos poucos eles foram percebendo que tinha muito mais suor envolvido nisso do que comodismo. Com você também foi assim, mestre? Ou seja, teve um certo momento de dúvida, de não saber o que queria, e quando a dança realmente ficou forte em sua vida, como é que foi lidar com isso com a família? Foi até eu ouvi a voz desse filho ingrato aí, que ele foi meu aluno, também iniciou comigo, Leon Luiz. Tem muito tempo que eu não vejo ele. Mas eu tive a sorte de ser o pioneiro aqui na Bahia, certo? E por ser o pioneiro, mas já teve outras pessoas que já fizeram, outros homens que já fizeram dança aqui. Não formaram, como Júlio Vilan, Paris, um cara que era ator, etc. Não tive muito bem, não conheci muito bem. Mas eu fui o primórdio e, como disse, me dei bem. Não sofri preconceito, apesar de ser criado com famílias libanesas tradicionais, que queriam que eu fizesse arquitetura, eu fiz dança. Seu pai adotivo levou numa boa? Não. Ele esperava que eu fizesse arquitetura. Quando foi anunciado o resultado do vestibular, na época chamava speaker, o locutor falou assim: primeiro homem do Brasil a fazer vestibular de dança, Raimundo Bispo dos Santos. Ele, que dança é essa? Em 72, tchá-tchá-tchá, merengue, que dança é essa? Eu digo, não, é outra, totalmente diferente. Ele me abraçou e disse, olha, profissão, todo homem é digno de qualquer profissão, e toda profissão é digna de qualquer homem. Abrace, foque, e Deus lhe ajude, que ele era muito católico, Deus lhe ajude. E pronto, me deu bem. Que bom. Pai, né? Pois é. E foi difícil esse começo? Como é que foi começar aí nesse mundo na década de 70, há muito tempo? Não, foi difícil, porque na escola de dança, como eu sempre disse, quando eu entrei na sala para fazer, porque tinha aula técnica de balé, de clássico, eu dizia, eu olhei assim na sala, eu digo, pô, todo mundo branquinho, assim, todo mundo bem penteado. Eu digo, pronto, entrou um besouro no leite. Né? É um negão forte, como que isso é, saindo de outras práticas de karatê, capoeira. Eu, sinceramente, eu olhei assim e digo, não vai dar. Mas deu. Entendeu? Então, desculpa, Felipe. Por que achou que não ia dar? Justamente por esse receio de ser totalmente, as pessoas diferentes, você achando que elas eram diferentes de você. Como é que foi essa recepção dessas pessoas que, a seu ver, logo de primeira vista, eram pessoas tão diferentes de você? Não, ao contrário, eu fui bem aceito. Porque tinha uma matéria de Rudolf Laban que a gente fazia lá, e que você é a técnica de Laban, você tinha que desenhar uns bonequinhos, certo? Para você mostrar a trajetória do seu espaço coreográfico. Mas eu não sabia desenhar. Então, minhas amigas desenhavam. Eu fazia a pose, o traçado geométrico no chão, fazia e elas iam fazendo. Na hora de eu entregar o trabalho, eu dizia, professor, olha aqui, todo o traçado foi meu. Agora, os bonecos, as meninas fizeram aí para mim, que eu não sei desenhar, não. Agora, essa história vem antes de entrar na academia, mestre, de cursar a faculdade. Como é que começa a sua vida, a sua vivência com a dança? Vem daí, da capoeira, também dessas outras coisas? Justamente. A capoeira veio... Engraçado, né? A gente pensa tanto, porque é o lugar do homem da dança, e a gente esquece que a capoeira tem um lado de dança que é fortíssimo. Justamente. Né? A capoeira tanto tem que a própria Lia Robato sempre fala, e eu fui um dos primeiros a trabalhar com Lia para aplicar movimento da dança, da capoeira,
como complemento na dança moderna e dança contemporânea. E até hoje estão fazendo isso. Quem faz isso hoje é o mestre Zambi. Entendeu? A pergunta que você me fez, poderia repetir? Exatamente essa, né? Antes de entrar na academia, de decidir estudar música e fazer disso, lógico, uma profissão, já tinha então uma vivência prática no dia a dia, né? Eu já tinha uma vivência prática, porque eu, quando era menino, eu cantei muito. Sabe? Cantei no coral do Mosteiro de São Bento 10 anos, lá eu conheci Dito, daquela dupla Tony Dito, e foi aí que começou o negócio da capoeira. O finado Guanabara já me levou para Emília Biancardi, e a Emília Biancardi me ensinou a pesquisar, me ensinou a dançar maculelê, etc, 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 e por aí fui. Mestre King, você, quando entrou, você foi o primeiro homem, né, a entrar nesse ambiente, mas e professores? Haviam professores homens na sua época? Havia, sim. Eu, apesar que eu não fui professor, eu fui aluno dele. Tinha Rudolf, tinha Rolf Gelewski, que depois já no quarto semestre eu fui aluno dele de filosofia da dança. Eu fui aluno dele. Clyde Morgan, que em 1972 veio para cá. Clyde Morgan que é um monstro. Né? Clyde Morgan, Então, tinha um Clyde Morgan, que nele, fiquei com ele quase 3 anos, que dava composição solística, composição coreográfica, composição solística com ele. E na época da gente era um semestre. Hoje o pessoal faz um trimestre e diz que é um semestre. Mas era um semestre. A vida mesmo. Dura, a vida dura. Era dura. 180 dias. 180 dias mesmo? 6 meses? Era. Eu fiz uma conta rápida. 180 dias. Quase mais ou menos. A gente continua fazendo essas contas aqui com o Mestre King, aqui no Frequência Baiana. Vai contar também a história dele, um pouco do lugar do homem na dança. O que o corpo do homem favorece dentro dessa expressão artística? A gente vai saber um pouquinho mais com o Mestre King aqui no Frequência Baiana. Pois é, hoje é o Dia Internacional da Dança e a gente resolveu saber qual é o lugar do homem nessa expressão artística e conhecer também um pouco mais da carreira de um dançarino, ele também é coreógrafo e que é uma referência quando o assunto é a dança afro. É nosso convidado hoje aqui para esse bate-papo, o Mestre King. Mestre, o senhor disse que em 1971 começou a implementar a sua maneira de dançar e que envolvia elementos de dança moderna. O senhor encontrou aí alguma resistência, alguma acusação de estar descaracterizando essa tradição? Eu enfrentei assim, as pessoas, porque naquela época, 72 mais ou menos, eu fui que tinha aqueles movimentos negros, tinha Zumbi dos Palmares, não sei o que, quando estava começando a se organizar o movimento negro, ainda não era o MNU. Certo. Depois tinha as clãs assim, e uma dessas, as pessoas falaram que eu estava vendendo a nossa cultura para os gringos. E a minha resposta era sempre a seguinte: cultura não se vende, cultura se faz intercâmbio, entendeu? E eu me destinei a isso, a divulgar a cultura. O pessoal do candomblé também me olhava assim todo atravessado. Eu não estava ensinando o candomblé, e sim a dança dos orixás. Eu não estava simbolizando ali, estava simbolizando o orixá, mas não estava dançando como o orixá dança, porque é diferente. O orixá está incorporado, ele dança, e a gente, espectador que vê, começa a imitar. Então eu fiz muita coisa. Eu reconheço, que já falei até para a professora Macota Valdina, eu disse a ela, não, reconheço que eu cometi muitos pecados pela religião afro, que hoje eu não cometo mais e não faço mais. Se me pergunta por quê, porque antigamente eu era ignorante. Eu vim saber... O que seriam esses pecados, Mestre King? Não, porque tem coisas, tem dança de orixás, cantos de orixás... Que é própria ali dessa celebração. Que você não pode cantar. Falam muito isso em relação às grandes músicas, músicas da Axé Music. Você não pode estar cantando aquelas músicas e tal. É como na Igreja Católica, na Igreja Católica, nas rezas que a gente tinha um chamado Senhor Deus.
Senhor Deus, pequei, Senhor, mas pela Maria Santíssima não pode. Tem um negócio aí. Essa música, esse canto na Igreja Católica não se canta assim, não. Entende? Todas as religiões têm seus mistérios, suas coisas. Então eu cometi muitos pecados. Hoje, até em termos de movimento também de orixá, e cada tem coisa que eu não faço mais. Eu faço o trivial. Mas o resto. Mas tem isso. E até porque Não também sei, a dança afro vai além só, não é só a dança dos orixás, né? Tem outros elementos também. Patrícia, né? Patrícia, é o seguinte, esse negócio de dança afro foi um pseudônimo que botaram, que eu não disse que era dança afro. Todo mundo diz, você fez a dança afro. Eu não fiz nada. Eu apenas revolucionei a maneira de dançar, acrescentando dança de orixás, capoeira, dança do maculelê, as técnicas que eu aprendi na universidade, juntei tudo e fiz a minha metodologia. A minha metodologia eu fiz. Eu tenho a minha metodologia que foi feita por mim, mas eu não fiz dança afro. E a maneira que eu recriei em cima dos orixás, em cima da dança moderna, o pessoal botou o nome de dança afro. Porque o meu ensinamento não tem mistura com as danças de tribais americanas, tribais africanas, não tem movimento de dança senegalesa, etc, etc, etc. Não tem. Agora, se você procurar movimentação de capoeira, tem. Movimentação de orixás, tem. Certo? E essa foi a sua mistura, a sua metodologia. E é um contato muito grande aí entre religião e cultura, né? Você não sabe a que momento você está reproduzindo algo que é religioso ou cultural, né? Há essa confusão também nisso aí. Tanto é que meus alunos, para dançar a chamada dança afro, tem que aprender, no meu conceito, tem que aprender dança dos orixás. Porque ele faz um movimento lá. O pessoal perguntar, que movimento é esse? Ele vai dizer, eu não sei. Como que você não sabe se você fez? Então eu explico, esse movimento é assim, 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 pertence a tal orixá, assim, assim, assim. Agora você tem que estudar para você não copiar o movimento do orixá. A partir daquele movimento você tem que fazer uma recriação daquele movimento. Você estuda para criar um limite, né? Hein? Você estuda então para criar um limite. A partir daqui eu não vou. Eu sim. Deixa eu saber uma coisa. O senhor já disse uma vez que teve uma bolsa de estudos quando a professora Heloísa Winker te viu dançar e ela teria ficado impressionada com a força que o senhor imprimia. O senhor diria que se trata de um caso isolado ou o que o corpo do homem oferece, assim, e que é mais vistoso talvez, seja mesmo a força para trazer dentro de uma coreografia? Como é que o senhor vê isso? Olha, na minha época que eu fazia dança, você tinha que ter a força interior, que é a coisa da dança moderna, você transmitir o que você está dançando, e tinha que ter a força física para carregar as pessoas. O homem, né? O homem para carregar uma mulher, carregar o outro homem, etc, 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 etc. Tem que ter força física. E você tem que ter força física para você, porque tem as quedas de recuperação no chão e você subir, pá e coisa. Você tem que ter queda força de recuperação física. Quando você... Como a pessoa dá uma armada de capoeira, vai lá no chão e sobe no contragolpe. Ali tem força. Ali que nós chamamos queda de recuperação. E a gente aplica isso na dança. Eu aprendi isso na dança e aprendi também na capoeira. O senhor fala... Pode continuar. A força física que tem que ter, até a mulher tem que ter força. Eu já visto agora as coreografias de Débora Coco, não está falando com você antes da entrevista. A Débora Coco é uma mulher que praticamente o vigor físico de todos os dançarinos dela, porque ela usa parede de escalar, ela usa uma roda gigante, não sei o que, ela usa várias subidas bem íngreme dentro da composição dela. O senhor falava agora há pouco sobre a academia na década de 70, como eram as salas de aula, que o senhor chegou e encontrou uma turma eminentemente branca, pessoas ricas. Como é que são as salas de aula hoje em dia? A dança já está bem mais popularizada e essa dança que nasce muitas vezes na periferia, essa dança já chegou na academia também? Mas já aqui dando risada, o que isso significa? Olha, hoje já misturou tudo. É branco com negro, negro com branco.